Olá pessoal, tudo bem? Como é que você está aí? Olha, estou muito animado com esse curso que nós estamos começando agora da Escola de Pregadores, do curso Convergência. É um prazer enorme estar aqui novamente cooperando e contribuindo com essa escola para uma formação adicional na área de pregação. O tema que nós vamos tratar aqui é sobre pregação expositiva, uma abordagem canônica. Esse basicamente vai ser o tema que nós vamos explorar juntos. 8 aulas, cada uma delas com um bloco aí de aproximadamente 30 minutos. Eu espero que você tire o máximo proveito e vou te dar algumas orientações iniciais sobre como você vai fazer as suas anotações para esse conteúdo. Lembrando que você vai ter acesso a um manual, um texto de auxílio, que vai ser desenvolvido pela própria escola baseada nesse conteúdo. Então você não precisa ficar muito preocupado em transcrever o conteúdo desse curso. A minha recomendação é que você faça anotações inteligentes ao longo do conteúdo que vai ser aqui explanado. Como você vai fazer isso? Bom, você vai pegar o seu caderno ou uma folha aí que você tiver em mãos e você vai fazer anotações apenas de palavras-chave. E recomendaria também que você anotasse eventualmente o nome de algum autor que você acha interessante. Lembrando, claro, que a bibliografia vai ser indicada nesse material que você terá em mãos, então anote apenas se você quiser ter um destaque, dar um destaque para um autor que você achar interessante. Um método muito utilizado em aulas como essa que nós vamos desenvolver aqui é você se valer do que a gente chama de mapas mentais. Você tentar fazer fluxogramas, fazendo setinhas, ligando tópicos, para criar um mapa mais ou menos de sentido para você. Já existem estudos que indicam que notações feitas dessa maneira, elas concedem ao aluno uma maior capacidade de apreensão de um dado conteúdo, mais do que simplesmente uma transcrição, né? Porque a transcrição acaba sendo muito automatizada e você não consegue formular muito bem o conteúdo. Como essa é uma videoaula, você tem aí a vantagem, que é uma vantagem enorme desse tipo de formato de curso, de você dar pause a hora que você quiser, voltar, ouvir, aumentar a velocidade ou diminuir. Eu tenho certeza que você não vai aumentar a velocidade desse curso, porque o professor não fala devagar. Então eu te recomendo diminuir um pouquinho se para você o conteúdo estiver muito acelerado, ok? Lembrando que você também pode enviar suas dúvidas à equipe da Escola Convergência, caso você tenha alguma dúvida específica sobre esse conteúdo, que o foco é para você que está sendo formado para o ofício da pregação, o ofício do ensino bíblico. Bom, a nossa conversa aqui vai começar agora de maneira introdutória sobre um cenário que parece meio evidente. Nós temos, há algum tempo já no Brasil, eu diria até que dos anos 90 para cá no Brasil, nós temos testemunhado um tipo de crise do púlpito da igreja evangélica brasileira. O que eu chamo de crise do púlpito? O púlpito cristão, infelizmente, na maioria das suas igrejas hoje, tem tido um problema sério entre o exercício da ministração da palavra e a relação disso com o ministério pastoral, por exemplo. Uma outra crise muito evidente é que existe uma desconexão entre a profundidade teológica e capacidade de comunicar aos corações das pessoas o que elas realmente precisam ouvir a partir do Evangelho, e não o que elas querem ouvir. Então, claro, existe aí uma falta de compromisso teológico, espiritual e bíblico por parte dos pregadores com o conteúdo que está sendo ensinado. Por outro lado, também eu percebo uma falta de excelência por parte daqueles que são chamados ao ofício da palavra. A Bíblia diz isso claramente: aquele que foi chamado para o ensino, esmere-se em fazê-lo. Esmerar-se em fazer ou pregar exige algumas qualificações, exige algumas competências. Claro, competências de nível teológico, competências no nível comunicacional, mas também competências espirituais, ligadas à própria devoção do pregador e à relação do pregador com o ofício sagrado da pregação. Lembrando que a pregação não é meramente uma retórica, não é meramente um exercício comunicativo. A pregação é um ofício sagrado, é um meio de graça. A pregação é o meio pelo qual Deus transforma a igreja e transforma pessoas a partir da realidade de Deus. Então não dá para a gente subestimar o poder da palavra pregada, o poder formativo, transformador e o que está sendo anunciado, o conteúdo do anúncio e da pregação. Eu gosto de usar uma analogia, e de uma analogia que não é minha naturalmente, a analogia de Charles Spurgeon, um famoso pregador inglês do século XIX, e o Spurgeon tinha, dentre muitas coisas, uma grande capacidade de pregação e de expressar a verdade cristã por meio do anúncio evangélico. E ele costumava dizer o seguinte, que muitos pregadores, na época dele isso não é muito diferente hoje, diante de um público de céticos, de gente que duvida que a Escritura é a palavra de Deus, se sente meio que sob a pressão ou a obrigação
de dar justificativas ou defender a Bíblia como palavra de Deus. E ele dizia, olha, a Bíblia não precisa dessa defesa. Assim como Deus também, muitas vezes, não precisa dessa defesa. Por que não? Porque ele dizia, a Bíblia é como um leão. E como um leão, você não tem que ficar fazer muitas defesas para um leão. Simplesmente, o papel do pregador é abrir a jaula. Esse é o nosso único trabalho. Abrir a jaula e deixar com que a palavra de Deus cumpra aquilo que Deus lhe designou. O próprio Deus está comprometido em tornar a sua palavra conhecida e transformadora. O próprio Deus tem compromisso em dar testemunho da veracidade da sua palavra. Então não é necessário da parte do pregador desperdiçar energia na pregação defendendo a veracidade ou a autenticidade das Escrituras. O nosso trabalho é pregar as Escrituras, é dizer o que Deus está dizendo por meio da palavra de maneira que as pessoas possam compreender. Então a pregação ela precisa ser recuperada como um meio de graça. E o que significa meio de graça? O meio de graça é um conceito da tradição reformada, protestante, muito importante, que diz respeito aos meios que Deus disponibilizou na igreja, por onde ele também comunica a sua graça. Muita gente diria assim, mas Deus não comunica a graça dele de forma imediata? Não bastaria eu apenas crer nele e receber os recursos da graça? Sim, esse é um meio de graça. Existem muitos outros. A oração é um meio de graça, a leitura pública das Escrituras, a ceia, o batismo, os sacramentos, como nós dizemos, são meios de graça, a vida comunitária da igreja. De fato, aprove a Deus disponibilizar meios, eu não falei fontes, meios, canais pelos quais a graça de Deus também é comunicada. E não tenho dúvida que a pregação está aí entre os principais meios pelos quais Deus o utiliza para edificar a sua igreja. Por isso, cristãos que se privam da vida comunitária, da vida congregacional, da relação da igreja, ela acaba se privando da própria graça de Deus, que ele quis desenvolver e quis distribuir por meio desses recursos. Então a pregação, como também toda a vida cristã, eu estou citando aqui Karl Barth, esse livro aqui, A Proclamação do Evangelho, do Karl Barth, tá? É um livro recomendadíssimo. Ele é um livro curto, mas é basicamente, você sabe, Karl Barth foi um dos maiores teólogos, né, do século XX, um teólogo alemão, de origem reformada. Claro, nem tudo que o Barth escreve você pode levar muito a sério, né? Mas o Barth, de fato, é um grande gênio da teologia do século XX, isso aí é consenso, né? E Barth, nesse livro aqui, basicamente, ele vai falar sobre o ofício da proclamação do Evangelho, o ofício da pregação. E olha o que ele vai dizer nesse livro, na página 25. A pregação, como também toda a vida cristã, desenvolve-se entre o primeiro e o segundo advento. Você já parou a pensar nisso? Que Deus ele se revelou de duas maneiras, ou irá e se revelou de duas maneiras dramáticas, muito poderosas. Primeiro, Deus se auto-revelou na encarnação do seu Filho, quando o Filho de Deus se faz carne e habita entre nós. Esse é a grande aparição, a grande revelação, a auto-revelação de Deus na história, é quando ele se mostra ao mundo por meio do seu Filho Jesus Cristo. E Deus está prestes a se revelar de novo. Ele vai se revelar na sua segunda vinda, no que nós chamamos em grego de parousia, que é a segunda vinda do Senhor, é a aparição derradeira e final do Senhor. Agora, eu te pergunto, tudo bem, Igor, eu entendo que ele se revelou em Cristo e ele vai se revelar na sua vinda. E nesse intervalo, como ele se revela? Deus se revela pela sua palavra, Deus se revela pela pregação. A pregação é um grande instrumento de Deus para esse interlúdio dos dois grandes atos revelatórios de Deus, que é a vinda do seu Filho e o seu retorno em breve. Existe um outro teólogo, eu vou trazer o livro dele na próxima aula, né, no próximo bloco aí para frente, e o livro do John Lehman. Ele diz o seguinte: o que liberta um coração escravizado? Uma pergunta importante. O que liberta um coração escravizado? Um coração cativo. O que transforma e liberta uma pessoa? Ele vai dizer apenas uma coisa: a verdade da palavra de Deus operando em conjunto com o Espírito Santo. Então não existe operação do Espírito Santo desassociada da palavra e não existe a palavra desassociada do Espírito Santo. É justamente essa operação conjunta entre o Espírito que inspirou a palavra e o Espírito que, por meio do pregador e por meio das Escrituras, revela a vontade de Deus, o querer de Deus, pode transformar pessoas e libertá-las da sua condição de escravidão. Isso tem que ser levado muito a sério. A pregação, então, não pode, repito, ser subestimada. Ela não pode ser subestimada. Pois então, baseado em tudo isso,
está claro para nós a importância da arte da pregação. Mas na medida que nós formos caminhando aqui, vocês vão perceber que a arte da pregação ou a arte da comunicação da palavra de Deus deve seguir determinados princípios. Ela deve se fundar em determinadas responsabilidades, principalmente por parte daquele que recebe o ofício da comunicação da palavra. Porque quem recebe o ofício é, de certa maneira, um administrador, um mordomo da palavra de Deus que já nos foi revelada, mas precisa ser comunicada e exposta àqueles que carecem dessa verdade. Bom, você sabe, a Bíblia fala várias vezes sobre isso. Romanos capítulo 10, verso 14 a verso 15, diz que como ouvirão, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam boas novas. Veja bem, Paulo está dizendo aqui na sua carta em Romanos que existe uma operação específica de Deus que envolve a sua autorrevelação e o anúncio da boa nova. Existe uma notícia boa sendo comunicada. Existe um fato sendo anunciado. Isso é curioso porque essa é a distinção sutil entre evangelho e religiosidade. Religiosidade sempre implica na comunicação do que as pessoas têm que fazer para serem transformadas. É sempre baseado no bom conselho. Mas nós não estamos falando de um bom conselho, nós estamos falando de uma boa nova. Sendo uma boa nova, uma boa notícia, diz a respeito a algo que já foi feito, algo que já foi realizado. E o que estamos anunciando? O que estamos anunciando é que Deus se deu a si mesmo ao mundo por meio de Jesus Cristo e realizou uma obra consumada na cruz para reconciliar homens perdidos e pecadores consigo mesmo. Essa é a boa nova, e essa boa nova tem que ser anunciada. Como crerão se não lhes foi pregado? Como ouvirão se não houve anúncio? Essa é a grande questão de Paulo em Romanos capítulo 10, verso 14. Bom, em outro texto, 1 Coríntios 1, 21 a 23, Paulo diz ainda no nível mais profundo. Paulo diz assim, olha, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então observe como Paulo reconhece que a sua tarefa basicamente é convidar as pessoas a abraçarem a salvação pela loucura da pregação. E por que Paulo insiste em dizer loucura da pregação? Porque o conteúdo do evangelho, ele não é um conteúdo que encontra consonância, ou seja, ele não se encaixa perfeitamente nas expectativas humanas sobre quem Deus deveria ser ou sobre quem como Deus poderia se revelar. Veja bem, essa mensagem é um escândalo para os judeus e ela é loucura para os gentios. Ela não faz sentido para nenhum desses dois grupos, que são basicamente os grupos humanos, né? A mensagem do evangelho precisa escandalizar em algum nível e ela precisa deixar as pessoas completamente desorientadas em outro sentido. Agora, é verdade que para algumas pessoas, pela graça, Deus abre os olhos dela e mesmo diante da loucura da pregação, simplesmente essa mensagem faz todo sentido. Eu não preciso fazer nenhum esforço para tornar essa mensagem palatável aos meus ouvintes, que é muito diferente de torná-la compreensível aos meus ouvintes, né? Palatável significa que eu vou ter que negociar alguma coisa da mensagem para que as pessoas aceitem a mensagem que eu estou comunicando, que, claro, na medida que eu abro mão ou omito determinados aspectos dessa mensagem para que ela se torne aceita, ela já não é o evangelho, é uma outra coisa. Mas para ser o evangelho, ela tem um certo nível de escândalo na mensagem. Mas observe, como eu escandalizo e como eu choco, no bom sentido, e como eu desperto os corações que precisam ser despertados para a boa nova, pela loucura da pregação. Então observe que o ministério da palavra é um ministério que está profundamente conectado com a tradição bíblica e apostólica. Ela é a tarefa da igreja. Eu quero lembrar um outro texto que eu acho fundamental para vocês verem como isso era central para a igreja primitiva. Atos capítulo 6, você sabe, é um capítulo dedicado, principalmente o seu primeiro bloco, acerca da formação e da escolha de um ofício muito específico dentro da igreja. Bom, me refiro aqui ao ofício dos diáconos. Você deve se lembrar disso.
Os apóstolos estavam discutindo porque um grupo de irmãos helenistas, judeus helenistas, estavam sofrendo com a falta de uma adequada distribuição de ajuda para essas famílias, que eram famílias que estavam pobres. Muitas perderam o emprego e o trabalho por causa da fé em Cristo. Então, muitos irmãos estavam tendo dificuldade, inclusive, de atendê-los, porque esses irmãos dedicavam seu tempo e trabalho ao ofício da palavra. Então, a igreja decide criar um ministério específico chamado diaconia. É a palavra diaconia, diáconos, em grego quer dizer ministro, servo, né? Aquele que serve de alguma maneira. O que é curioso é que a diaconia das mesas não é diferente de outra diaconia. Essa é uma palavra que inclusive aparece aí no capítulo 6, verso 2 e depois no verso 4. Vou ler aqui para vocês. Olha o que diz aqui, os apóstolos conversando entre eles. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Verso 4, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Essa expressão ministério da palavra em grego é te diaconia tu logo, ou seja, a diaconia da palavra. Existe uma diaconia da palavra e existe a diaconia da mesa. O que é a diaconia da palavra? Ora, aqueles que forem encarregados pelo poder do Espírito e por dom da graça ao ofício da palavra de Deus. São os mestres da igreja, os pastores, aqueles que foram chamados pelo Senhor para o ministério das Escrituras. Eu vou citar aqui um trecho de um livro do Jason Meyer. Esse livro aqui que eu super recomendo para você, é um livro muito completo, chama A Teologia Bíblica da Pregação, do Jason Meyer. E o Jason Meyer, gente, ele é basicamente ele é PhD em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul dos Estados Unidos e ele é um dos grandes professores da igreja Bethlehem, igreja do John Piper, lá nos Estados Unidos. Tá? Então, essa é uma obra que eu recomendo demais porque é uma obra que trata justamente da teologia da pregação. Ou seja, o que está por trás do ofício da palavra e quais são os fundamentos bíblicos que orientam esse ofício. O Jason Meyer, ele traz várias questões importantes nesse livro, né? Primeiro ele vai dizer que Deus misteriosamente, graciosamente depositou e confiou sua palavra a um povo. Isso é impressionante. É como se Deus colocasse, como diz Paulo, tesouros em vasos de barro. Deus nos deu a administração da verdade e da sua palavra. Então, se Deus deu a sua palavra ao seu povo, o seu povo deve recebê-la e transmiti-la de maneira fiel. Não é simplesmente acolher a palavra, é também entender que Deus nos deu para que ela fosse transmitida e comunicada às pessoas. Claro que o ministério da palavra é diversificado dentro da igreja, a gente sabe disso, né? A gente sabe que a igreja tem ministérios relacionados ao aconselhamento, ao discipulado, à catequização, ou seja, a formação cristã básica, ao evangelismo e também, naturalmente, o ofício da pregação. O Meyer vai continuar dizendo que o ministério da palavra deveria ser definido nos seguintes termos. Atenção para essa definição. A administração, o que é a pregação? É a administração e proclamação da palavra de Deus de tal modo que as pessoas se encontrem com Deus por meio de sua palavra. Vou repetir. A administração e proclamação, observe essas duas palavras-chave, tá? A administração e proclamação da palavra de Deus de tal modo que as pessoas se encontrem com Deus por meio de sua palavra. Bom, essa é a definição do ministério da palavra, de acordo com Meyer, e aí ele vai dizer o seguinte: categorias amplas, ou seja, existem 3 eixos que devem ser apreciados dentro dessa definição. 3 eixos: administração, proclamação e encontro. Tá? Então o ofício da palavra ele envolve 3 níveis, ou 3 eixos que estão relacionados com esse ofício. Lembrando que desses 3 eixos, 2 estão nos ombros do pregador e o terceiro eixo estão nos ombros dos ouvintes, ok? Então, o pregador tem que fazer o trabalho de administrar a verdade, proclamar a verdade, e a resposta das pessoas que escutam a verdade é se encontrarem com Deus por meio da mensagem que está sendo anunciada. Lembre-se disso, administração, proclamação e encontro como os 3 eixos do ofício da pregação. Lembre-se, nós estamos aqui dando uma aula sobre pregação expositiva e sobre a importância da exposição da palavra de Deus e do Evangelho como um meio para edificar os santos e aproximar as pessoas de Deus em vários níveis. Então, atenção, não tem como eu falar de exposição bíblica sem falar do que está implicado no ofício da administração, da proclamação e do encontro diante do Deus que se revela pela palavra, que é
anunciada. Quero chamar sua atenção para um outro detalhe importante. Eu vejo comumente as pessoas fazendo uma distinção muito rígida entre pregação e ensino, como se fossem dois campos distintos, né? Como se o pregador não fosse alguém que estivesse ensinando quando prega e quem ensina não está pregando. Essa dicotomia, essa separação entre ensino e pregação, ela simplesmente não existe nas Escrituras. A Bíblia Sagrada simplesmente trata o ofício da pregação e do ensino como ofícios iguais. Não existe essa distinção teologicamente. Uma pessoa quando prega, ela está ensinando. E uma pessoa quando ensina, está proclamando, pregando alguma mensagem. É claro, você pode discutir, né, as diferentes maneiras de pregar / ensinar em diferentes situações. Né? Se você está num ambiente como um curso de formação teológica, ou se você está numa escola dominical, ou se você está num culto do domingo à noite, o modo de ensinar / pregar serão distintos em cada um desses ambientes. Agora, o fato da pessoa olhar para uma pregação e falar assim, nossa, ela parece uma aula, isso não é necessariamente um desdenho ou uma depreciação do ofício. Considere isso até um elogio, porque o que nós mais precisamos hoje são de pregações que sejam mais embasadas, com mais conteúdo, com mais preparo do pregador, para que a palavra de Deus ela alcance aquilo e ela seja honrada no nível que ela deve ser honrada. Bom, então repetindo os 3 níveis, administração, proclamação e encontro. Curiosamente, quando nós consideramos que a pregação envolve a administração e proclamação, eu vou explicar cada um desses termos, na minha percepção e na percepção do Meyer, exatamente porque o anúncio da palavra e a pregação tem relação com esses 2 fatores, que a gente menos ainda deve fazer uma separação entre pregação e ensino. Então a exposição das Escrituras melhor representa essa combinação. Quando eu penso que a pregação deve ser sempre expositiva, e nós vamos definir pregação expositiva com certeza nessa aula, ela é a única forma pelo qual a gente vê preservada a integração entre ensino e pregação, como as 2 coisas sendo uma coisa só. Bom, Igor, me prove isso biblicamente. Puxa, eu poderia citar para você vários textos, mas vou citar para você apenas 2, um em Jesus e outro na Igreja Apostólica, tá? Como que pregação e ensino estão juntos e são uma mesma coisa. Mateus capítulo 4, verso 23. Jesus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então observe que ele ensinava nas sinagogas pregando o evangelho do reino. Então ensino e pregação estão juntas aqui no ministério de Jesus. Agora vamos para Atos, para ver na igreja primitiva e na igreja apostólica. Atos capítulo 5, verso 40 ao verso 42. Chamando os apóstolos, que estavam sofrendo perseguição, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, assim o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio e se alegrando por serem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, atenção, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então, pregação e ensino são ofícios concomitantes da mesma natureza, estão um implicado no outro. Tá? Você prega ensinando e ensina pregando. A ideia é essa. A ideia é que não existe essa separação entre pregação e ensino. Eu acho que já ficou claro para você alguns contornos gerais por onde nós vamos caminhar. Mas eu quero chamar a sua atenção para um outro aspecto agora, que são os contornos da palavra. Porque não é interessante pensar que o ofício da pregação é uma resposta e uma reação a uma mensagem que já está sendo proclamada? Que mensagem é essa? Vou repetir. Não é curioso pensar que na medida que nós pregamos a palavra, nós que somos oficiais do ensino ou pessoas chamadas para a pregação e o discipulado, não é curioso que nós pregamos em reação a uma outra pregação ou nós ensinamos em reação a um outro ensino? Ué, como assim? Sim. Gente, antes de qualquer ser humano falar, Deus está falando. A palavra de Deus vem sendo proclamada antes de haver mundo. E Deus continua proclamando a sua vontade e a sua verdade ao longo da história. Então é importante, antes de caminharmos aqui para o próximo bloco, que você entenda que a palavra de Deus é um ofício humano, mas é um ofício humano em reação ao discurso divino. A pregação é mais do que simples comunicação. A pregação é um evento que reage à história da autorrevelação de Deus. A pregação é uma redramatização do drama divino na história, isso tudo nós vamos explicar. E a pregação é a palavra encarnada, a palavra missional. Então, se você olha para as Escrituras,
E Paulo vai dizer isso em Timóteo, né, que toda escritura é divinamente inspirada, ela é apta para ensinar, para instruir em justiça, né, porque ela é toda inspirada por Deus, e é ela que corrige quando nós erramos e nos ensina a fazer o que é certo, e Deus usa a sua palavra para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. É uma tradução da NVT que eu achei excepcional, né? Então nós vamos ver daqui para frente que a boa administração da palavra antecede a proclamação. É o que nós vamos falar no próximo bloco desse curso.